Oi, nono ano. Bom dia. Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu retomo com vocês lá no livro de atividades, página 22. Por favor, todo mundo aí, livro de atividades, página 22. E a gente volta a falar desse assunto, que é a regência nominal, certo? Ele sempre foge aqui, eu estou voltando, só um minutinho. Peguem o livro para mim, página 22, tá bom? Aqui está. Regência nominal. Regência nominal é o nome da relação existente entre o nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por ele. Essa relação sempre ocorre na presença de uma preposição. Então, já deixei bem claro que toda vez que a gente falar sobre regência nominal, é saber se vai usar ou não determinada preposição. O adjetivo que exige um complemento, por exemplo, com seu peso. Por exemplo, aqui, desculpa, deixa eu começar por essa frase. Nina está preocupada com seu peso. Nina está preocupada. Preocupada com o quê? Se eu parar essa frase aqui, ela não vai ter sentido, porque eu preciso de um complemento. E esse complemento virá com a preposição com. Então, isso é regência. Com. Preocupada, rege preposição com. O adjetivo que exige um complemento com o seu peso. E esse termo todo aí de azul, com, seu, peso, essas três palavras, é o termo que completa o sentido do nome e é por isso chamado complemento nominal. Só a exigência do com é regência nominal. Todo o termo ou todos os termos que completam a palavra, o nome, é complemento nominal. Vai pular de novo, será? Trem complicado. Assim mesmo, né? Só um minutinho que dá certo. Agora vai dar. Para se estabelecer a regência nominal, as preposições mais utilizadas são a, de, com, em, para e por. E aqui a gente tem uma relação de nomes e as preposições que eles regem. Na última aula, eu li com vocês lá na apostila, na videoaula do YouTube, vocês viram. Eu espero que vocês tenham vindo aqui nessa lista para ter feito a tarefa que coloquei para vocês, né? Então, tá bom. Só vou ler esse daqui. Alguns nomes aceitam mais de uma preposição em seu complemento. Então, por exemplo, meu interesse pelo, né, que é a contração da preposição por mais o, meu interesse pelo livro aumentava à medida que o lia. Meu interesse no livro aumentava à medida que eu li. Então, interesse pode reger a preposição por, mas também pode reger a preposição em. O filme é impróprio a menores, mas eu também posso falar, o filme é impróprio para menores. Essa ferramenta será útil a você, mas eu também posso dizer, essa ferramenta será útil para você. Considero-a apta ao trabalho e considero apta para o trabalho, tá bom? Continuando. Aqui não me permite digitar, tá? Então, eu vou ditar para vocês as respostas. Leia o anúncio a seguir e responda às questões de 1 a 3. Nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. Aí tem um texto que fala assim: o grupo Eco Rodovias é o primeiro grupo de concessões rodoviárias do Brasil a compensar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa, gás carbônico, emitidos direta e indiretamente. Somos responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado, minimizando ao máximo o impacto no meio ambiente.
Nosso compromisso com a sustentabilidade vai além. Através da conquista do selo Amigos do Clima, que atesta nossos objetivos e atitudes para continuar ajudando o Brasil a chegar ao futuro de maneira mais sustentável. Eco-Rodovias, Carbono Zero, Eco-Rodovias Grupo, ajudando o Brasil a chegar ao futuro. Nossas estradas são mais verdes que as do vizinho. O título do anúncio faz uma intertextualidade com um ditado popular. Que ditado é esse? Qual é o seu sentido? Vocês já ouviram falar nesse ditado? A grama do vizinho é sempre mais verde? O que quer dizer isso? Que parece que a vida do vizinho é melhor, tem menos problemas, né? Então, o ditado é, abram aspas, a grama do vizinho é sempre mais verde, fechem aspas. O ditado é, abram aspas, a grama do vizinho é sempre mais verde, fechem aspas, vírgula, que se refere ao fato de o ser humano comumente cobiçar o que o outro tem. Refere-se ao fato de o ser humano comumente cobiçar o que o outro tem. Né? Parece que é a vida do outro que é a boa, né? 2. No anúncio, houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Explique essa afirmação. O grupo Ecovias considera que as suas estradas são mais verdes do que as do vizinho, por ser o primeiro a construir estradas com o que a gente viu, como é o asfalto. O asfalto é feito de pneu reciclado, então ele está dessa forma respeitando o meio ambiente. Vamos colocar isso? O grupo, letra maiúscula, Eco, tudo junto, mas aí tem essa logomarca que tem o R maiúsculo no meio. Ecovias, Eco-Rodovias, considera suas estradas mais verdes do que as do vizinho. Verde é porque está falando que ela é ecologicamente correta. Elas são, estradas, elas são ecologicamente corretas. Considera suas estradas mais verdes do que as do vizinho, vírgula, por ser o primeiro a construir estradas com asfalto, de pneu reciclado, vírgula, respeitando o meio ambiente. Construir estradas com asfalto de pneu reciclado, vírgula, respeitando o meio ambiente. Ponto. No texto, número 3. No texto, há nomes, substantivos e adjetivos com sentido incompleto e que, por isso, precisam de complemento. Releia o texto e identifique os complementos dos nomes a seguir. Você voltando ao texto, você vai saber que é o quê? Emissões de gases de efeito estufa. Olha a preposição de exigida por emissões. Emissões de gases de efeito estufa, responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado, por uma das maiores e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado. Se você voltar lá no texto, você encontra o complemento dessas palavras. Compromisso com o quê? Com a sustentabilidade,
Conquista de quê? Do selo, letra maiúscula. Amigos do, letra maiúscula, clima. Do selo, amigos do clima, certo? Número 4. Complete os espaços com a preposição ou a contração adequada. Se você voltou lá às páginas 22, 23, com certeza você conseguiu achar a preposição que encaixe aqui, né? Então, o prefeito foi favorável a quê? A construção da estrada. Aqui cabe crase. Favorável exige a preposição a e o substantivo construção admite o artigo a. Então, a fusão a mais a. O brasileiro tem devoção a ou por. Essa palavra devoção, esse substantivo, ele admite duas preposições. Então, você pode colocar a barra por. Sua capacidade de me irritar. Sua capacidade de me irritar. Letra D. Hoje ainda muitas construções Hoje há muitas construções perto dos rios, perto de rios. Mônica sentia desprezo por ou pelas convenções sociais e era adepta de um modo de vida alternativo. Mônica sentia desprezo por ou pelas convenções sociais e era adepta de um modo de vida alternativo. Nossos alunos estão carentes de educação, por causa de sua desobediência aos regulamentos, Estou com dúvida em ou sobre. Estou com dúvida em ou sobre. Estou com medo das consequências. Continuava ansioso para ou por. Continuava ansioso por ou para. Pesquise um nome que reja cada preposição listada e elabore uma frase. Não utilize os exemplos mencionados neste material. Então, preposição em pode ser ele é correto em tudo que faz, ele tem confiança em Deus. Para, ele teve inspiração para compor uma peça teatral. O filme é impróprio para crianças. Com o ritmo do samba, tem parentesco com a música africana. Entrou em concordância com os pais. Há necessidade de reconciliação entre as partes. Há necessidade de reconciliação entre as partes. Certo? E a gente finaliza esse assunto aqui, regência nominal. Eu espero que tenha ficado muito bem claro o que a gente conversou. E agora, a gente vai falar então do complemento nominal, que é a preposição e outras palavras que vão ajudar a compor o sentido da palavra substantivo, adjetivo ou advérbio, né? Que a gente fala o nome. Está pedindo. Complemento. O complemento nominal é o termo sintático que completa o sentido de nomes, isto é, substantivos, adjetivos e advérbios. Por exemplo, substantivo. A mulher tinha fé em Deus. A mulher tinha fé. Fé em quê? Em Deus. Fé é substantivo abstrato. Em Deus, todos esses dois termos é o complemento nominal. Adjetivo. Joaquim se mostrava alheio ao problema. Joaquim se mostrava alheio. Alheio a quê? Ao problema. Ao problema, todos esses dois termos, é o complemento nominal de alheio. Advérbio. Todos votaram contrariamente à proposta.
Todos votaram contrariamente a quê? À proposta. A proposta é o complemento nominal do advérbio contrariamente, tá bom? Também as preposições mais usadas, a, de, com, para, em, por. É normal confundir adjunto adnominal com complemento nominal. Quando quando o adjunto adnominal é representado por uma locução adjetiva, porque na locução adjetiva há a presença também de preposição, mais um substantivo. Assim, é preciso considerar: será complemento nominal porque completa o sentido de um nome transitivo, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou advérbio. Se for substantivo concreto, já não é complemento nominal. E o adjunto adnominal acompanha somente o substantivo concreto. Então, todos os alunos tinham muito carinho. Carinho por quem? Pelo professor. Carinho é substantivo abstrato, complemento nominal pelo professor. O professor está recebendo carinho, ele não está doando. Então, nessa atitude passiva, nós vamos encontrar o complemento nominal. Os livros de aventura são muito procurados. Livros é um substantivo concreto. Livros de que eu estou especificando e não completando. Livros de aventura, livros de ação, livros de romance, né? Então, nesse caso, é adjunto adnominal. 2. O complemento nominal funciona como alvo da ação representada pelo substantivo e o adjunto adnominal como agente. A resposta ao povo, o povo que recebeu, ele não deu a resposta, então é complemento nominal. A resposta do governo, agora é ele que praticou a ação de responder, então agora do governo é adjunto adnominal, tá bom? São algumas diferenças. Vamos então agora para a correção. Transforme em substantivos os verbos transitivos a seguir conforme o modelo. Construir o edifício, construção do edifício. Gostar de música, gosto pela música. Confiar em você, confiança em você. Investir em ações, investimento em ações. Necessitar de doações, necessidade de doações. Combater o racismo, agora eu tenho que colocar uma preposição. Combater o racismo, combate ao racismo. Expor argumentos, exposição de argumentos. Buscar resposta, busca por ou busca de respostas. Discutir o assunto, discussão sobre o assunto. Discussão sobre o assunto. Leia os pares de frases e explique a diferença de sentido entre elas. Não aceito acusações de meus professores. Não aceito acusações contra meus professores. Na primeira frase, os professores praticam a ação. Eles fazem a acusação. Na segunda, vírgula, eles são vítimas de acusações. Eles as recebem, tá? Então, na primeira frase, os professores fazem acusações. Ponto. Na segunda, vírgula, eles são vítimas de acusações. Continuando. Crítica aos adolescentes, crítica dos adolescentes. Mesma coisa. Na primeira frase, os adolescentes são alvo da crítica. E na primeira frase, eles são o alvo da crítica. E na segunda, eles são os agentes da crítica. Eles fizeram a crítica, certo? Na primeira frase, vírgula, os adolescentes são alvo de crítica. Ponto. Na segunda, vírgula, eles fazem a crítica. Letra D. O interesse dos pesquisadores, o interesse pelos pesquisadores.
Na primeira frase, os pesquisadores têm interesse por algo. Na primeira frase, vírgula, os pesquisadores têm, com acento circunflexo, interesse por algo. Ponto. Na segunda, vírgula, eles são alvo de interesse de alguém. Na segunda, eles são alvo do interesse de alguém. O debate dos alunos gerou controvérsia. O debate sobre os alunos. De novo, na primeira frase, os alunos debateram. E na segunda, vírgula, eles foram o alvo do debate. Na primeira frase, vírgula, os alunos debateram. Ponto. Na segunda, vírgula, eles foram o alvo do debate, certo? Continuando. Agora transcreva somente os complementos nominais das frases apresentadas. Somente os complementos nominais. Da letra A, contra meus professores. Coloque entre aspas. Da letra B, aos adolescentes. Da letra C, pelos responsáveis, pesquisadores. E a letra D, sobre os alunos. De novo, letra A, contra meus professores. Letra B, aos adolescentes. Letra C, pelos pesquisadores. E letra D, sobre os alunos. Continuando. Leia os trechos de notícia a seguir e faça o que se pede. Jogo da seleção em Miami vai ajudar vítimas de furacão nas Bahamas. O amistoso entre Brasil e Colômbia, marcado para as 21h30 de Brasília de hoje, fará parte de uma ação em solidariedade às vítimas do furacão Dorian, que devastou as Bahamas nesta semana. Doações serão arrecadadas no Hard Rock Stadium nesta noite, em coleta organizada pelo Miami Dolphins, time de futebol americano que joga no estádio do Amistoso. A campanha foi anunciada ontem nas redes sociais dos Dolphins. Serão montados 6 pontos de coleta de doações, e os itens indicados são lanternas, baterias, fraldas, lenços umedecidos e produtos de higiene feminina. Esse é um texto de Bruno Grossi. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As vítimas do furacão Dorian, temos um complemento nominal, pois a expressão completa o sentido do substantivo abstrato solidariedade. Vamos lá, então? Em solidariedade. Solidariedade a quem? Às vítimas do furacão Dorian. Então, é verdade. A expressão time de futebol americano é complemento nominal, pois completa o sentido de Miami Dolphins. Vamos voltar ao texto e ver? Tem até uma vírgula, né? Separando. Eu estou lá na última linha do primeiro parágrafo. Organizada pelo Miami Dolphins, vírgula, time de futebol americano que joga no estádio do Amistoso. Esse termo está entre vírgulas, ele é um aposto, ele é uma explicação do que seja Miami Dolphins, que no caso é um time de futebol. Então, é falso. Nas redes sociais dos Dolphins, temos um adjunto adnominal. Nas redes sociais dos Dolphins, não temos adjunto adnominal. Vamos voltar lá no texto e ver? Nas redes sociais dos Dolphins, seria um adjunto adverbial de lugar. Falso. No trecho, coletas de doações, o substantivo doações tem sentido ativo, ou seja,
é o agente da ação de coletar. Por essa razão, de doações é classificado como adjunto adnominal. Coleta de quê? Eu estou especificando essa coleta, né? É uma coleta de doação. Então, é verdade. É né? Peraí. Coleta é um substantivo que depende de mim, né? É um abstrato. Então, não. Ele é complemento nominal. É falso. Ah, aí tá vendo? Logo embaixo vem a outra. Em coleta de doações, a palavra doações tem sentido passivo, ou seja, as doações serão coletadas. Então, de doações é complemento nominal. Então, ficou somente a primeira e a última verdadeiras e as 3 do meio falsas. Trecho 2. Poliana Okimoto ganha reconhecimento na calçada da fama do Corinthians. Poliana Okimoto, a única medalhista feminina nos esportes aquáticos do Brasil em Jogos Olímpicos, ganhou mais reconhecimento. O Corinthians registrou a passagem de Poliana pelo clube ao lhe dar lugar de destaque na sua calçada da fama. Se existe algo que vem mudando na natação brasileira, é a capacidade de reconhecimento e registro de nossos feitos. Este que vos escreve tem sido um defensor da valorização dos feitos e nomes que fizeram nossa história nos esportes aquáticos. Esse tipo de valorização, como referência, serve como referência para as novas gerações. Esse texto é de Alexandre Pucielti. 2 exemplos de complementos nominais do trecho acima são de nossos feitos e dos feitos. Essas expressões são assim classificadas porque são antecedidas de preposição e têm sentido passivo com relação ao substantivo, registro e valorização. Então, a segunda e a última, né? Vamos voltar lá no texto e achar. Registro. A capacidade de reconhecimento e registro. Registro de quê? De nossos feitos. Mais um pouquinho para frente. Este que vos escreve tem sido um defensor da valorização. Valorização de quê? Dos feitos, né? Então, também pede complemento e é com preposição e está servindo como alvo e não como agente da ação. Número 4. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, o qual exige preposição. O complemento nominal completa não um verbo, mas um nome, que também é sempre preposicionado. Com base nessas informações, identifique se o termo destacado é objeto indireto, OI, ou complemento nominal, CN. Então, olhe anteriormente, os dois têm preposição, mas se o primeiro, né, que é o objeto indireto, estiver acompanhando um verbo, assim será. Se estiver acompanhando o termo complemento, um nome, será complemento nominal. A população necessita de ajuda. Necessita é verbo. Necessidade é substantivo, mas necessita é verbo, então é objeto indireto. A menina não gostava de cebola. Gostava é verbo, então é objeto indireto. De cebola completa o sentido do verbo transitivo indireto. O rapaz luta pela desigualdade social. Lutar é verbo nesse caso, né? E rege o complemento pela igualdade social. Letra D. O time tinha certeza da vitória. Agora sim, certeza é um substantivo e é abstrato e pede complemento. Certeza de quê? Da vitória. Letra E. Nunca tive interesse por lutas marciais. Interesse é um substantivo. Nesse caso, né, por lutas marciais é complemento nominal. Os garotos se interessam por lutas marciais. Agora é verbo.
se interessam, ele se interessa, tu te interessas. Então, é objeto indireto. Elisa precisa de apoio. Precisa é verbo. De apoio é objeto indireto. Ele tem muita disposição para o trabalho. Disposição para quê? Para o trabalho. Disposição é um substantivo abstrato que pede complemento para o trabalho, complemento nominal. Tá bom? Repetindo. OI, OI, OI. Complemento nominal, complemento nominal. OI, OI, complemento nominal. Leia a frase a seguir e responda às questões 6 e 7. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade para produzir 9.526 megawatts MW. Qual é o complemento do verbo produzir e sua função sintática? Justifique. Produzir o quê? 9.526 megawatts. Esse é o complemento, que a gente chama de objeto direto, porque esse termo está completando o sentido de um verbo transitivo direto, certo? Responderam? O complemento 9.000, abram aspas. O complemento, abram aspas. 9.526 megawatts, fechem aspas. É objeto direto. Ponto. O termo completa o sentido de um verbo sem preposição. O termo completa o sentido de um verbo sem preposição. 2 pontos. VTD, verbo transitivo direto. Considere a seguinte reescrita da frase. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade de produção de 9.526 megawatts. Nesse caso, qual é a função sintática agora de 9.526 megawatts? Agora a função é de complemento nominal, porque está completando não mais produzir, e sim capacidade, que é um substantivo abstrato. Classifique a expressão em destaque, em adjunto adnominal ou complemento nominal e justifique sua resposta. A aluna incomodou-se com a crítica ao professor. Quem está recebendo a crítica? O professor. Então, ao professor é complemento nominal, né? Ele é um complemento nominal, ele está preposicionado, completa aí o sentido do substantivo crítica, né? Então, que é um substantivo. Resposta. A expressão em destaque é um complemento nominal. A expressão em destaque é um complemento nominal, vírgula, pois inicia com preposição, vírgula, que no caso é uma combinação, né, de a mais o, a preposição a, combinada com o artigo o, pois inicia com a preposição a, né, coloque entre aspas, vírgula, e, abram aspas, professor, fechem aspas, tem sentido passivo com relação à crítica. Coloque crítica entre aspas. Com relação à crítica. Coloque entre aspas. Vírgula. Ou seja, vírgula. O professor foi criticado. Ele não criticou, né? O professor foi criticado. Ele recebeu a ação. Isso trata-se de complemento nominal. 8. Assinale as frases em que a expressão destacada é complemento nominal. Para ser complemento nominal, tem que passar a ideia de passividade, não pratica a ação e sim a recebe, tem que estar acompanhado de uma preposição, e se for substantivo, o substantivo tem que ser abstrato. João estava alheio aos acontecimentos.
João estava ali. Não posso parar. A quê? Aos acontecimentos. Então, marca. Esse é um complemento nominal. Uma orientação aos alunos. Os alunos receberam a orientação ou eles deram? Uma orientação aos alunos. Eles receberam. Então, é complemento nominal. O pronunciamento do presidente. Quem está fazendo o pronunciamento? O próprio presidente. Ele está praticando a ação. Então, trata-se de adjunto adnominal. O respeito às leis. As leis que dão respeito, elas recebem um respeito. Recebem. Respeito é um substantivo que precisa de um complemento. Então, às leis é complemento nominal. Fique contente com o resultado. Fique contente com o quê? Com o resultado, está completando o sentido do adjetivo contente. Então, é complemento nominal. O apoio do professor. Quem é que apoiou? O professor. Quem praticou a ação? O professor. Então, agora ele está numa atitude de agente. E não vai, né, ser complemento nominal, e sim adjunto adnominal. Para casa, as leituras das páginas 30 e 31 e resolução das páginas 32 a 34. LA, páginas 32 a 34. Que vamos continuar falando sobre complemento nominal, só que agora esse complemento nominal é uma oração e não um conjunto de palavras, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês, um beijinho aí e até mais.